Pessoal, bem-vindo ao nosso canal, que, como eu descrevi anteriormente, ele trata das raízes da obstetrícia. Hoje é a primeira raiz da obstetrícia e a primeira que nos é ensinada enquanto não especialista, trata sobre a mecânica de parto em apresentação cefálica fletida. Isso corresponde aproximadamente a 97% dos casos de parto com gestação a termo. Os outros 3% correspondem, na sua maioria, apresentações pélvicas, córmicas e as apresentações defletidas. Antes da entrada mecânica mesmo, nós temos que falar a vocês que esse é um capítulo que faz parte da evolução do homem. Então, para que tivéssemos uma mulher capaz de sobreviver e dar à luz, várias coisas se modificaram. Lembra vocês que começamos como quadrúpedes e que depois nos tornamos bípedes. O interessante da questão é que, ao nos tornarmos bípedes, nós tivemos mais facilidade em locomover rapidamente, só que tem algumas partes que não se adaptaram ao bípede, que é, no caso, a pelve. A pelve continua hoje desse jeito, com o sacro encurvado. Isso aí, pela seleção natural, evoluiu e o nosso Criador, ou a evolução da espécie, como seja a crença de cada um, teve que fazer algumas modificações nesse parto. Primeiro, tem uma pergunta que aflige muito os estudantes de medicina. Sempre se pergunta a ele como é que o homem, que é a espécie mais evoluída, não sei, ela carece de cuidados contínuos para continuar sobrevivendo. Então a pergunta sempre feita é: por que é que o homem carece de cuidados intensivos quanto à alimentação, quanto tudo que ele carece para ser mantido vivo do cuidado dos adultos? Então, voltaremos à gravidez. Na gravidez, isso aí já foi uma adaptação que tem. Se por acaso nós, humanos, fôssemos nascer com uma maturidade funcional de um chimpanzé, a gravidez deveria durar 15 meses. E teríamos um problema. As mulheres deveriam ter pelvis enormes. Só para exemplificar para vocês, ninguém viu na Olimpíada um atleta de pelve enorme, que fosse corredora. Porque isso aí não propicia ela a ter mais velocidade. Então, nós humanos começamos como coletores e depois prosseguimos como caçadores, e nesses tempos nós tínhamos que correr. Existiam feras, existiam muitos perigos para esses homens das cavernas, que pode-se dizer. Então, na gravidez, em torno da 37ª semana, já existe uma
diminuição do crescimento da circunferência cefálica. A circunferência cefálica diminui o seu crescimento até o nascimento e depois daquelas várias fases que passa o bebê até os 2 anos, tem a fase de repressão, que fica gordinho, com as pulseirinhas e que todo mundo acha muito fofinho, mas tudo isso é energia para que o polo cefálico, ou a cabeça do bebê, fique maior. Fazendo uma metáfora com um computador, seria o fato de você ter um gabinete maior para caber um processador maior. Por isso que o bebê, ele aos 2 anos, ele aprende, tem capacidade de aprender novas palavras, ele demonstra afeto, ele anda sem cambalear e tudo isso. E lembrando a vocês, a cabeça do bebê vai ser a mesma que ele vai ter aos 15 anos de idade. Então, quando você vê os meninos com 2 anos, a cabeça em relação ao corpo parece mais uma sériezinha que tinha de Thunderbird. Então, visto isso, lembro sempre que, por conta dessas adaptações, existem algumas distócias do parto que são resolvidas colocando a paciente em 4 apoios para aumentar a amplitude da pelve. Então, na época que eu estudei obstetrícia, na graduação, nós éramos obrigados não, fazia parte do programa, fazer a pelvimetria externa. Era um trabalho. Você tinha que desenhar o losango de Michaelis usando como a parte horizontal as fossetas de Vênus, que hoje seria difícil, dada a quantidade de alimentação processada. Tinha um compasso enorme para a gente medir o comprimento bicrista. E tudo isso aí nós fazíamos alguns cálculos para chegar a saber do tipo e a amplitude da pelve. Tínhamos que falar sobre a lei de Paget, que era a de 1800 e antes de 1850 que ele formulou, dizendo que ele denominava o útero como continente e o feto como conteúdo. E existiam as opções de movimento dessas fibras uterinas e um ia se acomodar ao outro. Isso explica a versão interna do feto, em torno da 32ª semana da gravidez, que fazia com que a maior parte do feto a termo se acomodasse na região fúndica do útero, enquanto o polo cefálico, que era menor, se acomodava na região do estreito superior. Nós temos aqui para nos auxiliar o método mais raiz que tinha e que eu já experimentei todos. Eu já experimentei animações, já experimentei alguns manequins atuais, mas existe o famoso Baby Frank, que é o manequim que me acompanha há 44 anos. Baby Frank é completamente artesanal. Ele era na época que se fazia parto em apresentação pélvica.
Então, para manobras tem. E, melhor de tudo, as fontanelas que nos guiavam, o bregma e o lambda, que são o lambda que é mais importante para a apresentação cefálica fletida, como orientação. Antes de evoluir dessa parte, lembrando que a posição ela pode ser direita ou esquerda, dependendo da relação do dorso fetal com o lado direito ou esquerdo da mãe. Tá? Então, a variedade de posição, nós já temos uma relação entre um ponto de referência fetal, está aqui o lambda, de Baby Frank, e a bacia, o ilho. Lembro a vocês que o importante é vocês terem em mente que nós temos o diâmetro transverso máximo, que é o diâmetro aonde se processa a insinuação fetal. Isso aí é a única modificação que foi feita depois do século XVII, quando o mecanismo de parto foi descrito. Ponto de referência importantíssimo são as espinhas isquiáticas, as articulações sacroiliacas, a sínfise púbica e o promontório. Então, lembrando a vocês, a modificação que foi feita, a insinuação ocorre pelo diâmetro transverso máximo. Numa pelve que é normal, uma pelve ginecoide, você vê que ela é redonda, tá certo? Platipeloide ela seria achatada. Então, a primeira ocorrência que vamos ter no mecanismo de parto, quando ao final da gravidez aumentam as contrações uterinas, vai a atitude desse feto modificar. Ele vai ter suas partes mais aconchegadas por conta desse útero, e também ele já vai sendo levado para o pubis, para a bacia, o estreito superior da bacia. Então, quem nos criou já dá aí a primeira lição. Isso um professor me dizia, que Deus já nos ensina, já nos dá uma lição de humildade antes de nascer. O que é? A flexão do polo cefálico. Isso ocorre por conta de uma diminuição de diâmetro para que esse feto possa se insinuar, ou seja, passar pelo estreito superior da bacia. Então, quando ele está não fletido ou normofletido, o diâmetro que nós temos é o occipito frontal. Veja aqui da minha mão. Com o desenvolver dessas contrações, que ele vai sendo levado para a pelve, ele vai estar no diâmetro transverso máximo e ele flete a cabeça. Aí que está a lição que nós temos já no parto. Ele vai trocar o occipito frontal pelo suboccipito bregmático.
Então, seria isso aqui. Veja a diminuição dessa circunferência para a insinuação. Então, a lição é essa, que cada um tenha humildade, porque uma cabeça baixa, ela não engancha. Agora, conforme o grau de deflexão, ela engancha. E não tem como nascer. Certo? Troca dos diâmetros. Occipito frontal por suboccipito bregmático. Até aí tudo bem. Enfrentamos um outro problema depois, que é resultado da época, acho eu, que éramos quadrúpedes. É que o eixo uterino é voltado posteriormente. Aqui seria a pelve, então o feto com a orientação do útero é voltado para trás. Eu já falei antes que talvez pudesse fazer uma inferência sobre a paciente de 4 apoio resolver muitas das distócias. Então, tudo que eu falo que é posterior é em relação ao sacro e tudo que eu falo que é anterior é em relação à sínfise púbica. Então, vejam aqui o que é que acontece. Ele chegou, diminuiu a sua circunferência cefálica e vai insinuar. Sendo que o promontório, que está aqui, ele vai chegar e como que parar essa progressão. E é o primeiro pivô que ocorre quanto ao mecanismo de trabalho de parto em apresentação cefálica fletida. Esse promontório, ele como que vai segurar e vai pivotear esse polo cefálico. Então, essa orientação do eixo uterino em relação à pelve vai fazer com que a fontanela posterior ocupe maior espaço. Está vendo aqui? Aonde vocês veem a fontanela ocupando maior espaço. Então, o promontório vai como que segurar e pivotear a apresentação, fazendo com que as duas fontanelas ocupem o mesmo espaço. Ao primeiro ocorrido, nós chamamos de assinclitismo posterior, que é o assinclitismo que ocorre na insinuação. E, depois de corrigido pelo promontório, nós vamos ter o sinclitismo, as duas fontanelas ocupando espaços iguais na escavação pélvica. E resolvendo o primeiro problema. O primeiro problema que nós tínhamos era esse, de você ter o eixo uterino voltado posteriormente e não levaria a êxito ele se insinuar. Eu acho interessante que mesmo depois, eu vejo pessoas que depois, mesmo com muitos anos de formados e outros com menos anos de formado, costuma quando não tem como explicar uma distócia, não nasceu, provavelmente era um assinclitismo, não diz nem que tipo de assinclitismo, se era anterior ou posterior. Como testar se eles estão sabendo alguma coisa? Eu deixei de testar. Prefiro não ser testemunha de tanto. E você pergunta, em que plano de insinuação estava esse feto? A resposta é triste.
Já vi gente dizer que está no -2. No -2, ele está insinuado já. Antigamente, que tinha-se que resolver tudo pela via baixa, os casos de assincletismo que eram diagnosticados se resolvia com um fórceps específico para esse evento, que era o fórceps de Killam, em que os ramos eles correm, fazendo com que você desfaça, sendo que ele caiu em desuso por conta de ser um fórceps alto. Você pegava o polo cefálico fetal acima da borda, acima da a nível de promontório. Então, hoje, o fórceps que é autorizado é aquele fórceps com o feto profundamente insinuado. E está caindo em desuso, vocês sabem, por conta do tempo para você treinar um médico no manejo do fórceps. Teríamos também o contrário. Hoje é difícil encontrar as grandes múltiplas, aquelas pacientes que já tiveram 5, 6, 7, 8 filhos, em que a musculatura abdominal, ela como que se desfaz. Você tem uma pitose do útero, passando o eixo fetal a se localizar anteriormente. Nesse caso, a sutura sagital vai estar mais próxima do sacro e o parietal anterior, ele vai ocupar maior espaço na escavação pélvica. O que é que vai acontecer? No caso, você não vai ter o promontório para pivotear, de forma que esse feto ele vai ser jogado de encontro ao sacro. Antigamente se lançava a mão de usar um lençol fazendo a contenção desse abdômen para que esse feto pudesse realmente se insinuar na escavação pélvica. Falamos de sincletismo, falamos de assincletismo. Lembrando que o assincletismo mais comum é o assincletismo posterior. E quando, por favor, se falar que acho que era um assincletismo, ele é passível de ser diagnosticado pelo toque. Pelo menos o obstetra treinado, ele tem que dar esse diagnóstico. Então, outra característica do assincletismo, como ele está ocorrendo no tempo primeiro da insinuação, vai ser uma variedade de posição transversal. Então, depois dele passar da parte do promontório, a sua descida é tranquila, até a bacia verdadeira, a true pelvis, que se inicia onde? Nas espinhas isquiáticas. Elas são tão valorizadas, mas ninguém dá um número bonito para ela. O que aqui corresponde às espinhas isquiáticas? Corresponde ao plano zero de Delis. Antes de chegar nesse plano zero, nós temos uma diferença de 1 centímetro cada uma, partindo do promontório abaixo, o plano -3, -2, -1, 0, que é esse. E por que aquele é tão importante, o plano zero?
danado. A obstetrícia, a gente trabalha dia e noite, vendo nascimentos e sempre prevenindo que haja algum insucesso. Mas o mais importante é tido como plano zero. Esse é o plano onde ocorre a rotação interna do polo cefálico. Uma pergunta para saber se a pessoa realmente tocou e diagnosticou alguma coisa. Pergunta para essa pessoa: em que plano de insinuação está a apresentação? Aí essa pessoa diz, bem satisfeito, está no plano zero. Aí você pergunta: então a apresentação está rodada. Aí ele faz, Então lembre, no plano zero, a nível de espinhas isquiáticas, ocorre a rotação interna do polo cefálico. É interessante, né? Você tem uma rotação para nascer. Vocês já repararam que a pelve constitui um J no parto? Vejam de lado. É um J. Então, o feto, quando ele desce, ele que estava em apresentação fletida, ele terá que defletir para nascer. Ou seja, para ele vencer esse J, ele vai defletir para nascer. E por quê? Repara a lógica da questão, quanto é bonita. A lógica é que o facílimo de flexão do polo cefálico é posterior, é isso aqui. Se por acaso ele fizer uma perversão de rotação, rodando para occipito sacro, OS, quem é que vai atrapalhar tudo? O mento. Então, você, nesse caso, vai ter que chegar, quando tocar, sentir o lambda, e ele, quando ele deflete, você sente o bregma. Bregma, lambda, que é uma letra grega, que tem esse formato dessa fontanela, tá? Então, aqui, nós vamos para o segundo pivô do parto. É a borda inferior do pubis. Como o útero, ele está empurrando essa apresentação para a sua descida, ele vai ter que subir um pouco mais, porque atrás dele o que é que nós temos? Nós temos o orifício cervical, que estará plenamente dilatado. E ele, para ajudar nessa deflexão, ele usa a curvatura do saco. A curvatura do saco já vai ajudar para ele fazer esse J. Essa é a fase do parto que a paciente mais reclama, porque os esforços vêm também com a compressão do reto sigmoide atrás, o que dá o reflexo da defecação, que são os puxos para baixo, tá? Então, ele vai nascer, usou a borda inferior do pubis para essa deflexão, como um pivô, e logo, ele, ao se exteriorizar, ele restitui. Não tem nada a ver com imposto de renda. Ou seja, ele
volta para a variedade de posição que estava anteriormente. E logo depois existe a rotação externa do polo cefálico. Essa rotação externa faz com que o biacromial, os ombros, passem a ocupar esse diâmetro antero-posterior. Por quê? Porque você só vai ajudar no parto a partir do momento que você olhar para esse feto, ele estará olhando para o lado. Do mesmo jeito que o polo cefálico deflete, usa aquele pivô para se exteriorizar. Ao ele se exteriorizar, ele volta para a variedade de posição e rápido, ele sofre a rotação externa, que equivale à rotação interna do biacromial. Motivo: a rotação interna do biacromial ocorre para deixar esse diâmetro em antero-posterior dos ombros, porque o facílimo de flexão do tronco é lateral. Tá certo? Veja mesmo que você, quando vê o pessoal se requebrando desse jeito, é lateral. Estou falando em danças. Coisas que são importantes de lembrar a vocês. Como a obstetrícia moderna, em alguns casos, simplesmente usa o slogan de Mãe Natureza proverá. É bom que nós possamos também, na anamnese dessa paciente, perguntar algumas coisas que são pertinentes à evolução do parto. Paciente em trabalho de parto chega à maternidade com contrações ativas, dilatação. Eu estou falando em um primeiro filho, gravidez a termo. Contrações rítmicas e dolorosas, e ao tocar, esse feto não está insinuado. Né? A apresentação é rechaçável. Você com o dedo, você empurra para cima. Procurar ou diagnosticar o assincletismo, que deve estar levando a problema para esse parto, e marcar o tempo que essa etapa se resolva. Não é porque ele está alto, se ele tiver mais contração, que você vai conseguir com que ele desça para vir a nascer. Então, isso aí é cultura que você vê muito no interior. Toda grávida é passível de cada um dar um diagnóstico, seja formato da barriga, que deve ser um menino ou menina, cada um dá um pitaco. Passa uma amiga diz, essa sua barriga está muito baixa. Esse menino não chega ao tempo que você disse, não. Isso aí é por uma coisa que antigamente se valorizava e hoje não. Se fica mais com mãe natureza. A insinuação nas primíparas, ela ocorre 15 dias antes do desencadeamento do trabalho de parto. E como perguntar à paciente se foi isso mesmo que aconteceu? Quando o feto se insinua, existe o que se chama em obstetrícia da queda do ventre. Essa mãe que tinha dificuldade para respirar porque o diafragma não expandia suficientemente, ela se sente mais confortável. E interessante que ela começa a ter noites que são horríveis, porque aparecem
mais contrações de Blaston Hicks e bebê mexe, ao mesmo tempo que o bebê mexe, ela tem vontade de urinar, vai até o banheiro, um pirizinho de urina e volta. Realmente ela fica desconfortável com esse período, quando daí é dizendo que é adiado o trabalho de parto. Então, por favor, essas parturientes que chegam com gravidez a termo e a apresentação não insinuada, vejam elas com carinho, porque pode ser um caso de você indicar uma operação cesariana e não esperar 3 dias fazendo várias coisas que a gente vê fazendo, a miniotomia, uma porção de coisa, e termina numa cesariana. Cesariana essa de maior risco. Então, lembre mais desse detalhe, que foi há muito esquecido. A questão da insinuação 15 dias antes do trabalho de parto ocorrer nas primíparas. Outra coisa que é interessante, que também, não sei se questão de treinamento ou de são as pacientes em que a dilatação e o apagamento são brevemente descritos. Eu costumo a perguntar aos alunos, que digo para eles: o colo uterino é a parte uterina na vagina. E quando, no final do trabalho de parto, esse colo se incorpora ao útero e desaparece, vamos ter só um canal, útero e vagina. E para onde é que foi o colo? O colo, ele foi incorporado à parte inferior do útero, formando o segmento inferior do útero. Como as fibras musculares uterinas são helicoidais, ele projeta esse feto para baixo e vai como que arregaçando esse colo. O movimento seria esse. Então se dá essa incorporação. Existem tratados antigos de obstetrícia que, em vez de usar a palavra cesariana, usava o termo traqueoesterotomia uterina. Então, mostrando que quanto se procurava se representar bem. Interessante. Mais uma coisa que eu queria deixar com vocês, que existe as manobras de Leopold, são em número de 4. Eu chego para o residente ou para alguns alunos e pergunto para que elas servem. Resposta: os que passam pelo plantão obrigatório, a manobra de Leopold serve para ver o local onde vamos colocar o transdutor do sonar. Lembro outra coisa que é importante. A manobra de Leopold, que são tão simples, já pode lhe ajudar a fazer uma inferência sobre se é uma esquerda ou uma direita posterior. Por quê? Cerca de 64%
das variedades de posição são esquerda anterior, ou seja, o occipito o pessoal representa como OEA. Na época que eu me informei, era OEIA, occipito esquerda ilíaca anterior, transverso posterior, o que fosse descrever. E cerca de 36% são direito posterior. Lembro mais uma vez que as variedades anteriores vão ter que rodar pura e simplesmente 45 graus para coincidir o occipito com o pubis e vir a nascer. Enquanto que as posteriores vai ter que rodar 135 graus. É um grau de dificuldade maior. E por que fazer a inferência? Porque se for uma esquerda anterior ou direita posterior, a sutura sagital estará nesse percurso que é direto entre a espinha ciática e a articulação sacro-ilíaca. Então, com isso, você vai saber também se o feto está insinuado ou não pela quarta manobra e também se é cefálica ou pélvica. Acredito que chegamos aqui com o término dessa apresentação. Se por acaso ficaram dúvidas e puderem colaborar comigo para que eu possa aprimorar a apresentação, por favor, entre em contato. Deixo um forte abraço para meus ex-residentes e amigos que assistiram e quero agradecer a Baby Frank de ter comparecido. Desejo agradecer a todos. Por favor, se inscrevam e dê um like no canal para que eu possa produzir novas peças que não é... Já viram que eu não quero intriga com nada, nem lançar novas verdades, porque não existe uma nova verdade. Existe como uma verdade atual que se deixou de aprender essa mecânica de parto, que cada vez que eu descrevo, eu sinto a presença de Deus. Obrigado a todos.